pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um EcoCast 360. Fala, Helder, tranquilo? Como é que você tá aí? Tudo jóia. Isso aí. Hoje a gente tem um tema bem bacana, né? Que é sobre riscos psicossociais, a NR1, e a importância disso para as empresas, né? Principalmente falando aí sobre a atualização da NR1. O pessoal fala muito, a Ah, norma nova que surgiu. Não, gente, a norma não é nova. já Foi uma existia. Já existia. atualização da NR1, né? E hoje a gente tem uma convidada especial, né? A doutora, psicóloga, Suzane. E aí, Suzane, seja muito bem-vinda aos nossos Obrigada. estúdios. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho Uhum, sobre você, sobre sua carreira. Se você uhum, quiser até falar pra gente aí como uhum, que você veio ser aí uma psicóloga, né? Por que uhum. realmente incentivou você a ser a psicóloga? Sim. Uma breve apresentação pra gente. Bem-vinda. É, eu sou uma ex-bancária, né, primeiramente, trabalhei muitos anos em banco, mas eu sempre tive esse lado, assim, mais, assim, humanizado. E eu, assim, trabalhei muitos anos, mas ficava nesse, sabe, quando você sente que falta algo, você trabalha ali, Uhum. a minha parte era mais operacional, né, mas eu senti que faltava algo. E aí eu mudei para São Paulo e lá estava bem na época de coaching. Não sei se vocês lembram dessa Sim, Sim. sim. parte. A moda, né, do E eu, coach. muito curiosa, né? Sempre fui uma pessoa muito curiosa, peguei e fiz o curso de coach, né? Uhum. Pelo Instituto Brasileiro de Coach, com José Roberto Marques. Morei 4, 5 anos lá em São Paulo, na Legal. capital mesmo. E aí, fiz o curso de coach e tive muito contato com as psicólogas lá, né? E eu me encantei com o curso também, na época, fiquei muito encantada, destravei muitas coisas, né? Identifiquei muitas coisas que eu precisava melhorar. E a evolução também humana é constante, né? Sempre tem Uhum. algo para a gente melhorar. E aí lá eu me encantei, falei, um dia eu vou fazer psicologia, né? Legal. E aí eu voltei para Dourados e tive a oportunidade, falei: "Vou fazer psicologia". E é uma coisa que eu já tinha vontade de fazer Uhum. mesmo, né, que eu sentia muita vontade de fazer essa descoberta, o conhecimento, evolução pessoal, eu sou muito ligada com isso, né. Eu sempre vejo em mim algo que eu preciso melhorar e vou e busco e tento melhorar, e se vejo uma área que eu preciso melhorar, eu falo: "Vou destravar", né. E aí Uhum. foi assim que eu comecei a fazer psicologia. Não, agora que você falou coach, né? E aí o maior Aham. público, então a gente tinha psicólogo. É, tinha bastante Olha psicólogos só. lá, na época que eu fiz. Eu fiz em 2017 Mas esse por quê? curso. Mas a interação ali do coach ali era mais para a gente desenvolver a fala, desenvolver o relacionamento interpessoal? Pelo que eu conversei com algumas, era a curiosidade de entender, né, Hum. como que era esse coach, porque estava um boom aqui no Brasil sobre É isso, porque quando a gente fala de né. coach, eu entendo que tá ali no coach, né, para É, você passar aquela sua especialidade, aquela sua informação que você tem de bagagem, conseguir passar para os outros, né, é. conseguir vender, Uhum. né. E aí quando você falou a maior parte é É. psicólogo, por isso que eu fiquei Tinha, curioso, tinha né, isso. bastante. Tinha, assim, muitas, né, várias áreas Uhum, profissionais, mas eu tive bastante contato com algumas psicólogas lá. legal. E foi interessante esse curso para mim, que foi onde abriu esse caminho, esse interesse de fazer psicologia, né. E aí você se encontrou na psicologia. É, eu me encontrei na psicologia que eu vejo que está muito ligado com o meu propósito de vida, com a minha essência, Uhum, o meu eu mesmo. E a norma regulamentadora, ela veio ano passado, eu comecei a observar alguns assuntos falando sobre a norma regulamentadora atualizada, uhum. e eu comecei a pesquisar sobre. E eu vi que essa parte da avaliação dos riscos psicossociais estava muito ligado com a minha área, e eu comecei a estudar sobre. E foi indo nesse caminho que eu fui indo para a parte de organizacional. E agora a gente se conhecendo, né, psicóloga e parceiraça da Ecoseg, né, ajudando a gente a Exato. montar aí os programas de psicossocial. Aham. Então interessante, isso daí é novidade para todo mundo, né, Suzane, por Sim. mais que, por exemplo, você tenha uma certa experiência já com uma longa experiência aí na parte de psicologia, a gente uma longa experiência na parte de segurança do trabalho, Uhum. mas quando vem essa nova atualização, tudo é novo para todo mundo, Sim. né, e aí para as empresas também, né, Alda? As empresas vai na ideia de você desvendar esse É, mistério, né? Hum. Porque hoje a gente tem a questão ali de uma cartilha, mas na cartilha ela pega a questão do PGE, né? isso. A AIT, que é a análise É, ergonômica, e vem a parte psicossocial, sim. que é coligada com a psicóloga, verificar certa situação que a gente precisa ver no dia a dia, dentro da empresa, É né? legal você falar do PGR, desculpa te interromper,
Porque o que os nossos clientes às vezes confundem, é bom para os empresários entenderem. A Uhum. gente tem o PGR, Plano Gestor de Risco, e o GRO. GRO, Gerenciamento de gerenciamento risco Quando o governo ocupacional. lançou o manual lá psicossocial, ele coloca GRO. Por que que ele coloca GRO? hum, Porque não é todas as empresas que precisam fazer o PGR, mas sim. são todas Que que precisa precisam fazer o Preciso fazer o fazer GRO. GRO, sim. né? São coisas parecidas, similares, né? Uhum. Quando a gente fala de análise de risco e Uhum. tal, mas a nomenclatura ela muda, porque, por exemplo, GRO vai ser para pequenas empresas, né? Microempresas. Isso levantando dentro do processo, para a gente só contextualizar essa situação. Com a demanda do INSS em alta a partir da pandemia ali, principalmente nos riscos psicossociais, né? Correlacionado ao CDF. Então teve uma demanda de alta, né? Então o que Uhum. que o governo faz? Opa, eu preciso alterar a norma, porque eu estou tendo um gasto excessivo de pessoas Sim. afastadas, né? Como que a gente vai tratar isso daí dentro das empresas? No teu meio que trabalha já hoje, a parte psicóloga, isso daí já existia há muito tempo, né? Já, já existia. E hoje, com a norma regulamentadora atualizada, o psicólogo ele pode auxiliar o empresário a ajustar esse meio, né? Uhum, Ali nós entramos, fazemos uma avaliação desses riscos, Uhum. né? Primeiro a gente passa uma psicoeducação para os líderes, conversa com os líderes ali, explica sobre cada risco psicossocial para eles e depois a gente faz a aplicação dos questionários, né? Depois fazemos essa parte que é a parte do plano de ação mesmo, se tem ali uma severidade, um risco ali, um grau mais alto, né? E aí só para, porque às vezes tem muitos empresários que nos assistem, né? E a gente tem que Uhum, tentar passar um pouquinho mais de informação para eles, assim, para contextualizar, para a gente chegar nos riscos psicossociais. Por exemplo, GRO, PGR, a gente tem risco físico, químico, biológico e agora o o psicossociais. psicossocial. E aí, Suzane, fala para a gente um pouquinho sobre quais esses riscos psicossociais, o que que a gente encontra hoje nas empresas? Hoje em dia, tá tendo muita ansiedade, né, assim, sempre teve, mas eu vejo, assim, que logo após a pandemia, isso aumentou muito, né. E aí entra a parte de ansiedade, a parte de estresse no trabalho, conflito interpessoal, né, Uhum. ali estresse também, né, que é o burnout, às vezes muita demanda para só um colaborador, né, entre outros riscos também que existem. fazer uma pergunta, não sei se pode ser coligado uma situação com a outra. Dívida, o trabalhador com dívida, ele pode gerar alguma síndrome dessa daí dentro do trabalho? Vixe, eu tô Olha lascado. Olha, eu acredito que pode gerar uma preocupação, né, ali com esse colaborador, a mente ali fica ali Ah, com preocupada e certeza. com certeza vai atrapalhar ali a parte produtiva, Aí né. A junta ansiedade, preocupação vai preocupação. aumentar ali alguns fatores psicossociais sim, né, isso Vai, né? pode, com certeza, eu acredito que sim. A não ser que o cara seja um nó cego, né? Que ele não tá preocupado em pagar Não, realmente, aí não vai ter o... eu falo por uma situação que a Mas é gente verdade. estava É, conversando antes, e dando um exemplo da empresa Vale, lá de Corumbá. Ela, desde que seja uma empresa terceira, ela vai trabalhar lá. Se vai um trabalhador, o cara é obrigado a estar com as contas em dia. É. Senão ele nem entra na empresa. Por quê? Para sim, não atingir os fatores. O cara tá trabalhando, pô, o banco ligando, você tá devendo, não sei o quê. Querendo ou não, atrapalha, né? Eu vejo atrapalha. assim, a vida financeira, quando ela não tá bem, acho que o cara também não tá bem para trabalhar, né? E é onde que eu vejo que muitos lugares aí tá com a demanda, você pega os empregados, cerca de 80%, 80 não, pode colocar uns 92% tá tudo endividado, né? Você pega de uma empresa geral, cara, a maioria é empréstimo, é não sei o Uhum. que, vai virando bola de neve. E aí não é só dívida também, né, É, Suzane? Às vezes dívida, relacionamento, Problema pessoais, né, problemas acaba pessoais. interferindo também. Às vezes a pessoa vem para o ambiente de trabalho com um problema pessoal já, né. Isso também afeta o ambiente de trabalho. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, porque às vezes você tem aquele funcionário que ele foi afastado por algum tipo de risco social, vamos dizer assim, o burnout. Uhum. Mas o maior problema que eu vejo hoje é identificar essa causa. E aí é por isso Uhum. dessa nova É. atualização, né? Porque muitos empresários falam assim pra gente: ah, mas isso aí não é culpa nossa, foi causa de Uhum. lá. Mas não, você tem que acompanhar, a gente tem que realmente Sim. saber. É. Então, como realmente a gente identificar
realmente isso surgiu pelo um tipo de atividade dele, gerada ali ocupacionalmente, ou isso veio de fora, veio de pessoalmente, né? Vamos dizer assim, algum relacionamento, ou como o Elder falou, alguma dívida, se ela é Esse externa ou esse interna, esse risco, fator. né, que você referiu, dá para avaliar, né, por isso também a parte dessa avaliação psicossocial, ela é avaliada, entra na parte pessoal e trabalho, que é a vida pessoal e trabalho. Uhum, Tem exatamente isso na norma, né, certo. Uhum, e ali nos questionários também dá para ver se o problema do colaborador é pessoal ou do trabalho. E ali dando o resultado, né, que é qual que a gente estava uhum, falando sobre crítico, elevado, moderado, ali depois a gente faz o plano de ação sobre isso para auxiliar esse colaborador a entender, a gente educar esse colaborador para ele ver que às vezes nem ele sabe que ele está com esse problema e ele está trazendo para dentro do ambiente de trabalho e esse problema dele é pessoal, Uhum. entendeu? E aí está afetando o que? O ambiente de trabalho. Tanto que pode acontecer ao contrário também, né? Às vezes está com problema no trabalho, ela acaba levando para dentro para a vida pessoal. Tem, né? sim, Ali é Ne- a ne- balança, né? Nessa fase, fez a fase lá, a gente avaliou os riscos e aí deu uma alteração. Independente do qual metodologia você usou, como a gente falou, questionário e tal, mas a gente fez a primeira análise, a gente viu que teve uma função ou um funcionário que teve a alteração. Necessariamente eu precisaria já orientar ele para o médico, passar pelo psicólogo? Então, Qual- na avaliação não tem como saber qual resposta de quem, é totalmente sigiloso, porque a norma, Isso. também na cartilha, ela vem todas as orientações ali que eles passam para a gente, né? Uhum, Ali no governo, no site do governo, que é totalmente sigiloso. O isso. que que vai ter que fazer? É psicoeducar os colaboradores Setor, boa. geral. do setor geral ali, né? E Uhum. ali vai ser psicoeducado sobre esse risco que está mais alto, Eu perguntei isso tá? exatamente por É. dessa segurança jurídica, né? A gente Isso. precisa do canal Não tem ali. como saber a resposta de quem que é ali O devido empresário, o Não, gestor, ele não pode fazer questionário, né? Tem que ser acho, são terceirizado, vamos dizer assim. acho que fazer duas perguntas bem interessante. Acho que, voltando o tempo antigo um pouquinho, antigamente tinha muito questão de apelido. Isso daí, numa avaliação, ela pode atrapalhar? Se tiver isso dentro da empresa, apelido, que hoje é bullying, né? Que é, antigamente ninguém ligava muito para isso daí, né? uhum. Mas hoje pô, se atrapalha também dentro dessa situação de avaliação. Depende do dia do psicológico da pessoa, se ela for responder e tá recebendo aquilo ali, ela É. vê como que aquilo não é legal para ela, né. Uhum. Se der alto, é uma forma de educar também De de educar, né? psicoeducar esses colaboradores e passar, né, Tem dia que eu chego aqui e que falo assim, ó, o gordinho tá acelerado hoje, hein? Tá fazendo bullying com ele? Olha, ele deu risada. É, tem dia que o. Já não seria bullying, vai né? um dia que não gostou da É, brincadeira, pois né, é. Elder? Mas a gente brinca, mas é verdade, porque se você. Às vezes o Elder se ofende. Vamos dizer, lógico que Uhum. esse caso que eu brinquei aí, mas não Aham. tá. Mas lá numa empresa, uma empresa grande, o cara tá se ofendendo, mas ele não tem com quem ele falar isso, não tem com É. quem se abrir. Né? E às vezes um simples questionário, né? Vamos dizer assim, uma Uhum. simples Sim. avaliação, uma metodologia certinho, vai avaliar que aquele setor ali tem alguém que está sendo afetado Quando a por algum. empresa é bem grande, às vezes eu estava falando da Vale, algumas empresas grandes que têm aqui em Dourados, é importante. Algumas já têm psicólogo, né, Sim, organizacional dentro, sim. é importante É isso, quando o SESB, né? Às vezes já né? colocam E isso, dentro. já vê que às vezes o colaborador tá meio calado, não conversa, não dá um bom dia, tá meio ali rígido, né? Sem conversar, chega num ambiente muito silencioso. É bom, a psicóloga ela vai perceber, Ela né? percebe Uhum, Pelo rápido, comportamento, ela verdade. percebe, ó. Não vai, né, ver que o colaborador hoje ele não tá, aconteceu algo, né? Vou lá conversar, ver o que que tá acontecendo com esse colaborador, ter esse olhar diferenciado, que às vezes na correria do dia, cada um com a sua função não percebe, é. mas o psicólogo ele vai observar, porque ele estudou para isso, né? O Uhum. Uhum, comportamento humano, a mente, exato. né? Então ele vai ver que a pessoa não está bem. Vamos lá, vou lá ver o que que esse colaborador tá Uhum. silencioso hoje, às vezes não deu um bom dia, nem conversou, Na né? parte a gente faz a avaliação, SUS. Depois, a parte supor. Eu preciso, além da avaliação, tem a questão da gestão, né? Uhum. Nessa gestão, eu vejo a parte importante. Ah, tem alguma situação que deu ali risco moderado ou alto e assim vai. Porém, tem questão de treinamentos, né? Tem. Esses treinamentos, eles pode ser fornecido online, pode ser fornecido presencial,
dessa forma para a Uhum. equipe ou tem alguma coisa que determina Sim, ou não? na norma regulamentadora fala que pode ser presencial ou EAD. É os 2 meios que podem ser, né, pode Uhum. ser gravado também. Uhum. E esses treinamentos são referente ao que deu ali no risco, né, exemplo, deu Legal. um risco alto referente que a gente estava falando aqui, um bullying, ou um risco psicossocial ali, um parte de estresse muito forte, Uhum. conflito interpessoal, né, aí senta com os gestores, conversa com o gestor: "Olha, eu tenho essa eu sempre passo, falo: "Tenho sugestão tal, tal para esse risco. O que que você acha sobre isso?", né. E ali a gente vai trabalhar com esse treinamento, com esses. Quando a empresa é muito grande, é interessante Uhum. trabalhar à distância, É, não é né. Quando só avaliação, né, o plano de É, ação, né. aí já exato. entrou nessa parte, daí seria o plano de ação É, depois que fez os questionários, que viu isso. o risco que deu, aí já o Uhum. plano de ação mesmo. Quando a gente pega a questão dentro da empresa, exemplo que pega no risco psicossociais é a questão do assédio moral, assédio sexual. Sexual. Aí, como que a empresa deve proceder nesse sentido? Ela deve seguir a avaliação? Opa, abrir a cautela e investigar mais. O que que no método que ela tem que tocar? Olha, dá para na avaliação, dá para ver por setor, é o Uhum, único o que dá ali, porque é uhum, interessante e na norma também fala sobre isso. Dá para fazer a parte separar fala o treinamento uhum. ali, depois, direcionado para esse setor que foi risco ali, essa parte de assédio moral ou sexual, Uhum. né. E pra Que gente. daí não tem como saber se é o X ou É, YZ, mas mas dá para lembrando que chegar naquele setor e ter uma psicoeducação maior, um sim, treinamento ali com eles, né, direcionado para isso. Pra é que gente lem ver a questão do cuidado, né? É, sim, mas lembrando que o assédio sexual, ele tem o canal De por canal denúncia, causa de da né? da CIPA, quando a gente teve a alteração bem antes Exato. da lembrado, CIPA, né. Então, Hamilton, é tem isso o que eu ia canal de falar. denúncia também. Isso, canal de Uhum. denúncia. Isso que eu ia Quando entra falar, o canal porque de denúncia. a CIPA antigamente, ela, você ia falar, ia dar CIPAT tudinho, falar DST AIDS, não sei o que, não É. sei o que, não sei o que. Depois o que que ela envolveu? Os assédio moral, assédio É, sexual, e assim vai. E agora a tem, NR1 vem é, complementando a NR5, né? tem o canal de denúncia mesmo, Muita bem confusão lembrado. nesses treinamentos, né, lembrei agora, eu sei o que ele pensou. Aí as esposas abriam o porta-luva e tinha um monte de preservativo. E para explicar? Falei, não, eu estava lá na palestra CIPAT sobre Não, o doenças problema é a transmissíveis. gente que dava o curso que levava um monte de camisinha, chegava Não, no não, cara tinha um monte. Até explicar. pois é, a gente leva na brincadeira, mas é realmente um assunto sério. E aí, essa questão do canal, a gente está falando especificamente do assédio, né? Porque o assédio, as pessoas sempre acham que ela vai ser sempre na vertical, né? Que é sempre do chefe pro empresário. Não, mas isso pode acontecer também na Pode. horizontal. E a gente, nos últimos anos, a gente começou a ver que é muito mais o assédio na horizontal do que da vertical, Uhum, porque você tem aquele lá que tá fazendo picuinha com o outro, quer derrubar ele, uhum, nananã, não sei o quê. Isso é complicado. Mas na avaliação psicossocial eu consigo avaliar, então, como você falou, o risco, né, por sim, setor, e aí, às vezes, muitas vezes, quando é extremo, a gente teria que ter também o canal de denúncia, tem o né? canal de Canal denúncia. de denúncia. Hoje, Legal. hoje a gente tem o síndrome de burnout. É um problema real dentro das empresas? Sim, é um problema real. Normalmente por metas inalcançáveis, né. Não Se é coloca uma meta. problema, assim, de uma empresa ter metas. É importante para Uhum. a empresa precisa produzir, precisa crescer, né, precisa É, prosperar exato. até né, para os colaboradores continuarem, a empresa crescer. Só que essas metas são alcançáveis, Pois é, Suzé, e aí eu pergunto para né? você que é psicólogo, você não acha que isso, redes sociais atrapalha muito? O pessoal fala muito isso, né? Porque você olha na rede social, a pessoa já está realizada ali, né? É, Tá a realizada. vida É, real às e vezes a É, expectativa de vida. às vezes a única coisa que ela conseguiu investir ali foi no quarto dela para ela fazer live, não sei o quê. Às vezes o resto da casa não tem É, nem a parede direito ali, né? é. E aí aquela pessoa que deseja, se espelha muitas vezes naquilo lá, porque ele tem muitos seguidores. E aí ele acha que aquele, né? Uhum, Coaches, né? Como você falou, não estou criticando a questão do uhum. coach, mas às vezes, muitas vezes o cara vê o coach ali, ele vê realizado e ele fica brigando com aquilo ali. Eu falo, eu quero ser essa pessoa. Mas ele nunca consegue chegar. E aí se rola o estresse, né? O burnout, né? Por não conseguir aquilo lá.
Então, isso estaria um pouco ligado à vida pessoal, né, um pouco ali, Sim, né. Uhum. Agora sim, na vida já dessa parte profissional, a certo. pessoa ligada ali na empresa seria um exemplo que eu dei seria uma meta inalcançável mesmo. A Uhum, pessoa pode, ou muita demanda, uma demanda muito grande para só uma pessoa, né. Eu conheço uma pessoa há muitos anos, quando eu morei em São Paulo, essa pessoa ela entrou com um processo contra um banco por burnout. olha. Porque ela teve o laudo todo comprovado por um Uhum, psiquiatra, burnout, porque ela trabalhava em um banco, ela acabou fazendo várias funções de uma pessoa só, entendeu? Então ela chegou a um estresse tão grande que ela chegou a tomar vários remédios, entendeu. Então, entendi. assim, é um lado, assim, do ser humano que não tem como a pessoa pegar várias demandas, não aguenta, não suporta. Mas lógico que tem que ter metas, as metas têm que existir dentro de uma Uhum, empresa, desde que sejam metas alcançáveis, alcançável. É, tem né. que ter um Exato. planejamento. Metas que existem, que pode chegar, tipo, né, É, um local que dê lucro para a empresa e que esse colaborador também receba o dele bem, aham. né. É que eu falei para você das pessoas da rede social, Hum, porque eu vejo aí pensando falando como empresário, tá, eu vejo uhum. muita dificuldade, e assim, falando também dessa geração nova. Hã. Chega para entrevista de emprego ou chega para na empresa ou trabalha alguns meses, e aí vê que o crescimento não é rápido, Ah, sim, é porque ela já verdade. vem naquilo ali na Uhum. cabeça, Dá um né. estresse mesmo. Ela já vem Uhum, espelhado, isso que eu estava querendo uhum, dizer ali. entendi. Não, mas aí dá um estresse mesmo, porque a É. pessoa acha que aquilo vai ser rápido e acaba não sendo, porque até você chegar e às vezes é igual você falou, a pessoa tá gravando um local mais lindo da casa dela, uma Uhum. expectativa, a pessoa olhou e viu que aquilo é tudo lindo, Pois é. né, e ela olha para a expectativa dela, para a realidade dela, quer dizer, a Uhum. realidade dela é totalmente outra. Hoje em dia, as redes sociais têm causado muito estresse mesmo, um É, estresse na vida pessoal das isso foi só um pessoas. desabafo, só porque É, não, mas tem a gente tem essa mesmo. dificuldade Uhum, de para sim, contratar, porque aí do lado do empresário, né, eu vejo que muitos têm essa dificuldade, né, sim, ali e tentar porque quando a gente contrata, ou quando você vai ser o gestor ali, você tem que, como se diz? Motivar aquela uhum, pessoa. E aí muitas vezes a pessoa que vem já viciada, que ela quer coisa rápida ali, você não consegue fazer não essa consegue. motivação, né. Que ela já vem com aquilo já impregnado, né. Uhum. E hoje Até Só a você mudar a psicóloga mentalidade dela ali, muda, mas demora um pouquinho. aí tem que ter a psicóloga. É. e hoje essa parte de celular, já aproveitando, muitas empresas ela proíbe dentro, mas tem muitas empresas que deixam o Uhum. celular. E a gente vê que hoje você só vai rapando o dedo ali, vai passando. Isso contribui para a ansiedade pessoal da pessoa? É, a gente fala às vezes o presenteísmo, né, que a pessoa tá ali, mas às vezes tá, né, meio Eu tô achando que esse podcast tá virando consulta, hein. então, tem algumas empresas, eu já até trabalhei em alguns bancos que, tipo, não deixava usar o celular pessoal. Aí a Sim. gente entrava, tinha o seu pegava o outro celular, mas isso Uhum. aí é administração de De cada empresa. É. empresa, né. E você usar o seu celular pessoal ali, às vezes acaba chegando uma mensagem ou outra ali, aumenta uma preocupação, uma ansiedade, É. sim. Mas é a forma da pessoa saber lidar com isso e ter o equilíbrio ali Uhum. também. Né, Um ali equilíbrio no dentro da dia a dia. empresa, né. É, como Ah, a Elda falou, o negócio de celular para a área de segurança do trabalho é muito pelo risco É, mesmo, né, pelo risco, é, o não a proibição do uso. E aí é interessante essa pergunta do Elder, porque agora a gente tem que avaliar isso também para a questão do do risco psicossocial. Isso é uma psicossocial. novidade, né. eu Que acho a que galera já se Hum, proíbe o celular por causa do risco físico ali, do risco do é, acidente, a distração. Mas a gente tem a questão distração. da ansiedade, como Tem, falou. tem, e tá tendo uma É. demanda de ansiedade muito grande das aumenta, pessoas agora. aumenta a ansiedade, sim, Porque aumenta. eu falo, às vezes você fica lá de noite, pode ser na casa da gente, ou trabalhando, às vezes, tá ali e começa, e vai, 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 você não vê nem a hora passar. Hum. Vai passando ali, Uhum. parece que aquilo lá vai te estimulando cada vez E o mais. algoritmo vai te dando aquilo que você gosta, né, pra você É. consumir, nã E e você você vai vai porque o celular a gente vai falando e ele vai ouvindo e mandando informações daquilo que você quer ouvir. começar a Uhum. colocar um negócio aqui, escutar. Uma pessoa mentalmente doente dentro da empresa, o impacto financeiro pode ser grande para a empresa, né? Olha, eu vejo assim, a pessoa se ela está mentalmente doente, normalmente ela já vai pedir um atestado.
né, porque se ela não está conseguindo lidar com o equilíbrio da vida pessoal e a profissional, ela tá já com um problema de saúde mental. Uhum, Aí ela já vai entrar com atestado, porque ela já vai acordar, ela não vai se sentir bem, já vai se sentir uhum, desanimada, já não vai querer nem levantar da cama, na verdade, e já vai começar com atestado, né. Por isso a avaliação dos riscos psicossociais, para ver como que tá esses colaboradores e tal, porque Uhum. começa primeiro ali dando prejuízo para a empresa, e depois, né, para o governo. Mas o importante é o quê? Hoje em dia, avaliar para ver como está esse colaborador, né? Ajudar também esse colaborador. Algumas empresas que eu atendi, alguns colaboradores ficaram preocupados quando eu entrei lá, uhum, né? Tipo assim, com Uhum. medo de ser mandado embora. Mas não é isso que o governo quer e nem a empresa, Uhum. né? É ter esse olhar para a saúde mental dos colaboradores hoje, né? É ter esse olhar diferenciado, esse olhar humanizado, não chegar e vou mandar, deu o resultado X, vou mandar os que deu, né, o setor que deu assim, vou mandar embora. E não é assim, né? É um olhar diferenciado para avaliar esses riscos e ter um plano de ação referente a isso, para ter uma prevenção, para uhum. se não deu, beleza, mas se deu, vamos fazer um plano de ação ou vamos prevenir para que não tenha Uhum. esse risco Exato. É. psicossocial, né, não é chegar e deu o resultado, vai mandar embora esse colaborador, né. E muitos Esses têm medo. colaboradores, porque não tem como saber, né, qual que é. Uhum. E muitos têm medo. Você começa a fazer, Tem você medo. chega lá. É, É. E já os fica empresários assustado. também. Você falar, ah, vou mandar avaliação do psicossocial. Cara, meu Deus, parece que tá chegando um É, monstro dentro da empresa dele. mexeu com o psicossocial, as pessoas já Ontem eu tava conversando com um, lá ficou conversando umas 2 horas, e ele falando pro outro, cara, você não sabe o que é esse daí do psicossocial. E começou ele aham, contando e eu só observando. Aham. Falei, cara, Mas eu não parece sabia que que você só vai tem isso, né? aham. Mas você vê como é importante o cuidado No de ter cuidado. dentro da empresa. E ter essa afinidade de cuidar, né, dos Uhum. colaboradores, que é a parte mais É. Ter importante, esse né? olhar de É. empatia, de acolhimento, de ouvir, de ver Uhum. que esse colaborador, que ele passou, igual eu falei, que você perceber, né, que ele não tá legal, né, vamos lá conversar, por que que não tá legal, né? Vamos ali: "Oi, tudo bem? Como que você tá, né? Como que É. tá o dia?". Ver como esse colaborador está, né, porque às vezes a pessoa não tá bem, aconteceu algo. É. E aí Co- tem que ter o olhar do Tem, profissional. é esse olhar E aí a gente pode diferenciado. falar psicólogo, técnico de segurança, engenheiro, porque o profissional que ele vai saber, como você falou, o profissional psicólogo, ele tem aquela sensibilidade. Ele dentro da empresa, isso é a empresa, como a gente falou, empresa grande, que tem um psicólogo ali, só pelo jeito da pessoa ali, pela Uhum, experiência, ele vai entender. uhum, Mas aí na maioria das empresas a gente não tem isso. Por isso a contratação, e aqui a gente faz o jabá nosso, né? Porque é por uhum, isso a contratação de uma empresa, para saber avaliar isso daí, uhum. né? Porque como vocês falaram aqui, o objetivo é a saúde e a segurança do É, colaborador. E sim. aí muitas vezes a empresa ela nunca fez nem avaliação de risco de Uhum. outra coisa de segurança do trabalho, que dirá o psicossocial, Que geral né? precisa. Mas quando o que a gente aí por experiência, quando o pessoal começa a fazer e aí o cara vê a redução principalmente, porque quando ela toca no bolso, né, do Uhum, passivo trabalhista, né, Helder? Exato. Aí ele fala: "Nossa, isso realmente vale a pena", uhum, né. E aí ele depois ele vai entender o porquê, e aí ele vê que não, realmente é por causa que você melhorou a saúde do seu uhum, colaborador, melhorou ele está trabalhando ali, ele sabe que dificilmente ele vai ter um acidente, dificilmente ele vai adoecer, uhum. ele trabalha melhor, ele trabalha mais motivado, Sim. isso é fato, Qual o né. papel da liderança nesse processo, Suzy? Nesse processo, na parte de contratação, eu vejo assim, para contratar um líder mais empático, né? Mais tem esse olhar mais acolhedor, né? E nesse papel dele dentro da empresa, seria esse olhar, principalmente para os colaboradores ali nessa parte de identificar, olhar para esse colaborador no dia a dia, né? E, e ver como que ele tá. Porque às vezes passa o dia e você não vê, não percebe, né. E um Entendo. líder com esse olhar é um diferencial, né. O home office, ele ajudou a contribuir para o psicossocial ou você acha que não? Depende, eu vejo que depende do perfil da pessoa. Tem pessoas que gostam de trabalhar home office, tem pessoas que já ficam mais, né, já
já fica mais, como que eu posso dizer? Tem dificuldade de se organizar, né? Porque trabalhar em O casa, você tem tempo que se organizar entre. acaba ficando um pouco Exato. depressivo, né, principalmente a parte da organização. Tem pessoa que é mais metódica e Uhum. consegue organizar o horário ali. Aí se você tá dentro de casa, às vezes você fala: "Espera aí, eu vou mexer, eu vou lavar essa louça, eu vou não sei o quê, eu vou", e É isso que acaba, eu vai ia falar. passando o Aí o dia. marido ou a esposa não entende, tá em casa, tá de folga e você tá É, trabalhando. E aí é, tem esses bem conflitos, né? isso, também. Eh, existe relação de acidente de trabalho com a saúde mental? Então, se eu tenho lá, é necessário abrir um ACAT, isso daí, tipo assim, a pessoa ela tá com problema mental. O certo é tratar, né? Uhum. Mas dá para se falar que ela ficou totalmente doente dali, tem que ser feito um levantamento antes, né? Tem que ser Com feito um relatório, com levantamento. psicólogo, Tem que ser feito um levantamento, porque às vezes a pessoa pode estar com problema pessoal que é o também, que você falou lá né? É. É, pode ser. Às vezes a pessoa olha, é só eu tô doente porque é o meu trabalho. Não, às vezes a pessoa tá doente mental, às vezes é um problema pessoal também, uhum, né? que é o tal das empresas. Porque você tem que fazer a avaliação. É aquele risco, é o que ele estava perguntando, né? Porque Uhum, esse eu acho que essa é a maior dúvida mesmo, né? Uhum, uhum. Porque o pessoal fica, puta, agora eu sou responsável pela saúde mental do cara. O cara tá com problema lá fora. Não, não é isso. Não. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma Uhum, metodologia a ser seguida. uhum, Primeiro faz-se a avaliação, vê como é que tá, monta o plano de ação, né? uhum, E aí, eu acho que já no plano de ação a gente já consegue resolver boa parte, né? Se eu for otimista, que eu acho que foi uns 90%, para não chegar àquele ponto em que o cara uhum, realmente ele adoeceu. Porque como a uhum, gente falou, a gente está lidando com a prevenção. uhum. Então, se ele já tem que ir para o médico, né? É. Porque ali falhou toda a parte da prevenção, né? É, o plano de ação ali, eu vejo assim, quando, depois que passa essa fase que os colaboradores ficam preocupados, achando que, igual o Helder falou, a gente estava comentando, achando que vão ser mandado embora e tal, eles veem a gente, que a gente Falar, passa eu essa sou louco. segurança psicológica. Não é isso, né? A gente está ali trazendo essa parte do gerenciamento dos riscos psicossociais para poder ajudar a ter uma saúde mental melhor dentro da empresa, né? Exatamente. Para a organização, melhorar ali essa parte do clima organizacional dentro da É. empresa, isso vai ser melhor diretamente para o colaborador, né. Aí depois que passa essa fase, eles percebem e eles se sentem mais acolhidos, né. E o plano de ação trazendo direcionado diretamente ali para a parte que deu o risco, é importante, né, e até o clima organizacional fica melhor. E eu acho que o psicossocial vai melhorar bastante a questão de introdução de cultura. Porque, principalmente segurança do trabalho, às vezes você cria uma cultura dentro da empresa e não Uhum, é todos que conseguem se adaptar àquela cultura. Já quando se uhum, começa a fazer a avaliação psicossocial, a gente vai, como você falou, né? O pessoal vai uhum, ficando, ela vê que realmente aquilo é levado para ela, melhora a saúde uhum, mental e ela começa a entender que realmente aquela cultura uhum. dentro da empresa, ela funciona. A É, gestão de segurança do trabalho, eu acho que o tem um outro GRO. olhar. eu acho que diminui a questão de turnover, a questão de falta, Sim, afastamento, né? também, Uhum, também, diminui. também. Então, no dia a dia, bem importante essa parte. Antigamente não se preocupava tanto, né? Falava que era frescura. Pois é. É, Verdade. Até hoje, vamos falar ser sincero, né, Alda, a gente também acha que, né, porque mas a gente vem de outra época, né, mas não é não, mas a gente tem nessas. que se adaptar a isso, porque Não. isso daí é real é outra coisa também que acontece. Agora todo afastamento de funcionário é por burnout, é por estresse. Né, gente, sempre aconteceu. A gente está também numa outra Sempre fase aconteceu. também, né. Eu acredito que aí você me corrija se estiver errado, Suzane, o pós-pandemia também afetou muitas pessoas, né. A Uhum. gente tinha uma rotina ali, aquilo ali mudou Mudou drasticamente o mundo, completamente. mudou o Uhum, jeito da gente pensar, o jeito da gente trabalhar, uhum. né. Afetou bastante após pandemia o psicológico, É. né, do ser humano. Aí surgiu o home office, né, que ficou Sim, muito mais comum, e aí alguns, como vocês falaram aqui, se adaptaram, outros não, né. sim. É isso aí. Show? O quê? Você já quer terminar? Não, Ah, pode bom, agora eu continuar. fiquei com medo. Tem bastante coisa pra gente conversar aqui. Não, tranquilo. Tem- É assim, eu acho que dá pra gente falar mais sobre isso, sobre se você quiser dar um exemplo, por exemplo, de um risco hoje, o que que você mais vê hoje acontecendo? Principalmente com as empresas que não estão fazendo risco psicossocial, que acha que, isso Uhum, daí vai passar, porque a gente teve realmente agora a fase de
deu uma adiação, né? Se não me engano, foram 2 vezes que adiaram, né? Não, Para na verdade publicar. ela foi publicado o ano passado, né, Aham, e, o ano passado não, o ano retrasado para isso. validação do ano passado. Chegou na hora, jogaram para esse Jogaram ano, para esse ano. porém 26 de maio. jogaram para Aí esse ano, mas surgiu um boato que ia adiar mais, é, mas não adiou, né, a publicação. Uhum. Aí finalmente lançaram o manual, né? E sim. aí você tem Manual. E hoje o manual. e para você ver como que é importante, a avaliação, depois que é feita essa avaliação, ela vai para o GRO ou PGR. Isso. Dentro disso daí, você vai anexado esse Uhum, documento. E esse documento, ele é enviado para o E-Social. Então, o governo, ele vai bater na porta para verificar a avaliação? Uhum. Não, só basta ele verificar pelo ECAC lá, ele vai verificar todos os documentos da uhum. empresa, né? Ah, se tiver qualquer alteração, a pessoa não fez, o que que vai acontecer? Eles vão mandar multa pelo domicílio eletrônico trabalhista, o DET, né? Então, ele faz Uhum. um cruzamento de sistema onde ele Uhum. consegue verificar se a empresa está fazendo ou não. E não é igual Uhum. antigamente que você imprimia e colocava lá dentro da empresa. E bem observado, porque hoje o pessoal, eu não tô vendo fiscal vir fiscalizar isso daí. Não, não precisa mais. Precisa Eles mais, não olham precisa tudo mais. pelo. Tem o ECAC, tem Uhum. ali, você fez ou não. Tem o E-Social hoje, né? Então tem Bem que isso. fazer, tem que fazer, né? Mas eu Exato. acredito que, e aí sendo sincero, enquanto a fiscalização realmente não ficar em cima, a gente não faz. E aí, pra gente que mexe com isso, é complicado a gente Uhum. falar isso, né? Que realmente eu não gostaria de ter ali direto fiscalização na minha empresa, mas a gente já fez alguns podcasts aqui, sabe, Zé? Uhum. Ele falou assim, você não precisa ter medo da fiscalização, Uhum. né? Quando você tá tudo certo, a fiscalização ela vem mais para te orientar, ela Sim. vê que Eles você passam realmente uma está fazendo. orientação primeiro, né? Muitas vezes o erro que você tem ali, ele vai te corrigir, ele não vai te notificar Uhum. de cara, né? E dão mais um tempo ali, né? Agora diferente de uma empresa, você chega lá, o cara não tem nada. É, O cara não acha que está aquilo nem ali é besteira. iniciando, né, a atualização da Exato. norma, ou Exato. igual na parte da segurança do trabalho, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que No esse. dia a dia, as dificuldades que tem, né? Mas assim, eu posso fazer uma avaliação, aí eu vou fazer uma pergunta que não estava aqui no roteiro, mas eu posso fazer uma avaliação psicossocial sem ter PGR, sem ter ETCAT, ou seja, sem ter nenhuma gestão em segurança e saúde no trabalho? Fala assim, ó, Suzane, eu quero fazer só esse gerenciamento de risco, que agora é moda, o pessoal está falando, nananã. A gente sabe que não é o Uhum. certo, mas eu posso fazer essa avaliação? Você já teve Normalmente alguma eu proposta assim para pergunto, você? né, se a pessoa Uhum, já fez, porque ela vai ter que anexar essa avaliação dentro do PGR. Algumas, como o Helder falou, que não precisa, né? Mas a isso, avaliação de risco psicossocial tem que ter. tem que ter. Tem que ter. Então eu posso fazer ela É, separado. pode fazer Posso fazer ela É separado. por, separado. na Só que a parte, fiscalização, lembrando, ela não vai cobrar só isso, óbvio, né? na parte lá da norma, ela fala algumas empresas de grau de risco, exemplo, um, dois, não tem necessidade de fazer, mas porém, quando a gente entra, ela tem necessidade de fazer o GRO, né? Uhum. Por quê? Porque a gente está envolvendo risco ergonômico. Qual atividade que Uhum, não tem risco ergonômico? É, uhum. Todas têm. Físico, Qual biológico, atividade que não químico. tem verdade. Uhum. risco psicossocial? Toda Todas. atividade tem. Toda Agora é empresa que diferente. tenha mais que um colaborador tem que Exato. ter. Tem que ter, Né? não É tem para MEI, onde tudo correr. bem, é MEI, mas você tem dois, porque é MEI pode ter até mais um colaborador, né? Isso. Né? Então, se tem mais um, é o sócio e mais um, vai ter que Uhum. fazer, Subiu, vai ter que né? fazer. Vai ter que Bem fazer. interessante. Eu queria voltar naquele assunto lá do geração, agora não é os milênios, é a geração Z. Uhum. E aí, o pessoal vai malhar depois, mas assim, pô, eu sou das antigas, galera, vocês me desculpem, mas assim, eu quero realmente entrosar, porque eu vejo, Hamilton, tenho muita dificuldade com o pessoal mais novo hoje, processo de gestão, entender como é que eles funcionam. E aí, muitas vezes, a gente vê que a gente tem as pessoas aqui na empresa, ou outra empresa, a gente vê que essas pessoas aí, vamos dizer assim, as pessoas mais jovens, elas têm um talento sobrenatural, Hum. né? Tem um mega de um Uhum. talento. Só que aí eu tenho dificuldade de incentivar, de motivar essa pessoa. Qual que é o conselho que você daria para o empresário que tem realmente esse empregado, esse colaborador, e ele é uma pessoa em potencial, só que ele não Uhum. consegue motivar, ele não consegue interagir por ser de gerações diferentes, né? E Uhum. ou porque, não sei, né? Que Uhum. conselho você daria para conseguir motivar essa pessoa? Olha, algumas empresas eu tô sugerindo dicas assim de motivar a ter igual. Algumas empresas estão oferecendo aula de beach tênis. Olha, Ou
conversam entre os colaboradores, vê qual o esporte que mais gosta. Essa empresa ofereceu, na verdade, aulas de beach tênis, que é o que Tá no motiva mais. momento. É, o que está no momento e é mais Uhum. essa geração. Mas tem N tipo de esportes, Seria né? tipo um benefício com plano de saúde, eu tenho Ele um paga o valor X lá referente a uhum, isso, né, motiva que assim, a legal. pessoa estar na empresa, trabalhar naquela empresa, que também está ligado até nessa parte ali do que é uma das coisas que foi colocado ali na cartilha também de motivações para os colaboradores, né. Uhum, Programas, na verdade, né, de saúde mental. Junto com isso, essa parte de esportes também é uma dica, né, para poder uhum. a pessoa nessa geração aí se ficar mais motivado, Mas né. eu anexo à parte o plano de ação ali, né? É, Seria, sim, seria um também. aconselhamento ali, uma É. consultoria ali. Bem interessante Legal. você ter colocado esse sentido, porque as grandes dificuldades com as empresas, que eu falo nesse sentido da geração Z. Porque a Uhum. geração Z, a parte de comprometimento É. com a empresa, falta muito, né? Então tem muita situação que eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, Que como. a gente não era assim, né? É, É, por isso que eu tô falando, é dificuldade de gerações. exato. E a Uhum. dificultar, e as empresas procurando a dificuldade de contratar, né? Então as empresas elas se moldam para certa situação, Uhum. ou elas vão ficar faltando. Coloca esportes, a empresa oferece essa parte de esportes, igual essa eu achei muito legal, Eu achei ótimo, eu não tinha ouvido isso daí, até não. eu conversei lá com o Uhum. gestor, falei assim, né, fala com o proprietário que foi uma dica muito legal, né. E isso motiva, né, academia, né, porque isso aí ajuda a pessoa a motivar também, e é ótimo para a saúde mental também, né. Porque assim, o pessoal confunde muito com os ambientes de descanso, né? Uma É. coisa é o ambiente de descanso, para o cara ter o Uhum. intervalo ali, outra coisa é essa Isso é motivação. importante também você lembrar, É. na norma Uhum. tem algumas sugestões sobre isso, eu passo algumas dicas de ter esse momento de descanso, né, Descanso. de ter se tiver no ambiente de trabalho um local que o colaborador pode descansar ali, né, é interessante. Eu fico imaginando, por exemplo, o telemarketing. Nunca trabalhei, mas o que a gente já assessorou, você olha, telemarketing é É, puro, telemarketing né, é um dos ergonomia e mais tal, ali, mas o cara sempre tá numa cabinezinha e ele fica ali só direto. ouvindo o problema, né. Muitas vezes ele esquece do intervalo dele, né, que a cada tempinho ele vai, 10 Uhum, minutos, levanta, ele fica muito sentado, é o estresse, é o sim, corpo que sofre, né? sim, Mas o incentivo do beach tennis eu acho legal, né? é Interessante. E interessante. outra É, coisa, vocês falando aqui, eu lembrei, fui lá na Lua e voltei. é, Tem algumas coisas que eu vi na internet, né? Chega na cabeleireira, exemplo, fala, com psicóloga ou sem psicóloga? E é, fecha a boca da é, pessoa. porque daí Porque, cara, acaba, né, tem tipo de conversando. atividade que ela é obrigada a aguentar a carga dos outros, né? É. É, E aí é Fica onde ali que. ouvindo, né. é. Mas é mesmo, é mesmo. Você pegar hoje aí, ó, eu falo com a Cris, minha esposa é dentista. Uhum. E ela fala assim: ah, a pessoa tá lá, acabou, não sei o que eu consigo falar com a boca aberta. E ele vai lá e descarrega, né? A gente que vai às vezes trabalhar, né? Vai conversar com um funcionário intervalo, o funcionário vai lá e descarrega, acho que é de psicólogo. Uhum. Eu já trabalhei muito com turismo. No turismo a pessoa também vai Uhum. lá e começa, quando ela, Ah, quando procura um bate aquela Aham. química, psicólogo. né? E aí a gente brinca, né? Fala, ó, psicólogo, vamos É. fazer agora o psicólogo também, ter que cobrar Tem pela algumas psicologia, né? profissões que são assim também, manicure, eu já Manicure, Manicure. percebi. É. é isso Então, mesmo. O telemarketing acho que é o mais puxado mesmo, que nem você falou, Milton, Telemarketing. porque mas assim, a manicure ela acaba ela conversando, né, uhum. Geralmente, e a o gente também perfil, acaba né? conversando, eu converso bastante com minha manicure também, mas Aham. assim, acaba entrando a parte ali, né, da escuta, o acolhimento, né, entra essa Uhum. parte de escuta e acolhimento, né. Agora o Vocês telemarketing é mais problema mesmo, né. é. Você sabe que muita coisa, a gente fala hoje em empresa ou mesmo profissional, o pessoal fala muito, experiência, né? O Uhum. que diferencia uma empresa da outra? Como o Helder falou, um salão de corte de cabelo. Por exemplo, onde eu vou cortar o cabelo, você vai no aplicativo. Já começou por aí a experiência diferente. Não é aquela experiência do, Uhum. do cara com suquinho, não, tá, Helder? Brincadeira, piada interna aqui. Mas aí o cara vai no aplicativo. Ele tem tecnologia. Primeiro você vai lá, já tá com a hora marcada. Uhum. Uma coisa que eu achei super interessante, que é o que a gente estava falando aqui, tem lá, com conversa ou sem conversa. Ó, Olha que no interessante. aplicativo? É. Aí, a primeira vez que eu vi isso, eu perguntei pra ele, falei, cara, mas por que você tem isso aqui? Eu falei, não, cara, é porque às vezes vem uma pessoa aqui, ela não quer conversar. Hum, Ela não quer conversar. Aí depois você conversa, entendi. né? Por algum motivo, não sei, às vezes autista também, ou É. a pessoa realmente ela é mais fechada, ela não Uhum. quer conversa.
né? Aí deixa ali, então, É bom para ele identificar, né, como que ele identifica. vai agir ali com esse cliente Mas olha que dele. É legal, não é um tipo de interessante, avaliação de é perfil, né, uma do seu forma cliente, interessante entender. É. de agir, né. Ele vai saber como que vai fazer com esse cliente dele, É, né. porque às vezes você chega Exato. ali, o cara quer conversar, né? Ainda mais Uhum. homem lá na barbearia, tá? Mas aquele cara tá lá e não quer conversar, eu quero ir lá só cortar o cabelo. Nossa, É. às vezes você perde o E cliente por aí a causa disso. gente vê a diversidade geral dentro das empresas, que hoje a gente tem uma grande concentração hoje de autista, Tem. né? Eu não sei se é devido a situações ou que não era laudado antigamente. Por que que hoje a gente tem muitas pessoas laudado com autista, TOD, entre outras situações, Suzy, dentro das empresas? É porque antigamente não tinha esse diagnóstico? Olha, eu acredito que tinha. Eu, assim, eu olhando, eu já me questionei muito sobre isso. Estudos Uhum, revelam que, assim, hoje em dia as pessoas têm mais conhecimento também, né? uhum, Uhum, Hoje em dia tem vários lugares, Instagram, qualquer lugar que você for, tem explicando mais ou menos como que é o comportamento de um autista. Como que é a gente, mais ou menos, antes de eu fazer psicologia, uhum. eu já algum comportamento você sabe, é acelerado, esquece as coisas, TDAH, a pessoa fala, TDAH. né. eu tenho 2 amigos que Gente, foi diagnosticado depois dos 40. uhum, mas às vezes a gente fala, só que é muito importante fazer o diagnóstico, passar por Uhum, um profissional, tudo. Mas assim, as pessoas já olhavam para isso, e com isso, por que que eu falei isso? Não que é certo você olhar e falar: TDAH e taxar a pessoa, não isso, é, isso, não, não é assim. jamais. Mas assim, é que daí a pessoa observa e vê que tem alguns comportamentos e fala: "Eu vou levar num profissional para ver se Uhum, tem, né, mesmo, se é mesmo", né. Até a minha filha, eu tô fazendo uma avaliação com ela agora e é interessante. Isso, a gente tem um olhar, assim, Uhum, ver alguns comportamentos e lá tirar a dúvida. Porque se a pessoa, vai e faz o tratamento certinho, faz a avaliação, faz a terapia, a pessoa vive melhor, uhum, né. E antigamente as pessoas não tinham esse conhecimento, não assim, tinha. básico conhecimento, né, mas Sempre teve, né? sempre teve. E eu falo, hoje a empresa tem que ter um know-how de É. situação. E outra parte interessante, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre contratação. Quando eu vou contratar, a importância de passar por um psicólogo. Eu já vi isso acontecer em algumas empresas. Qual que é a Uhum. importância de ter esse tipo de processo? A importância, Helder, é tipo assim, o gestor quer um profissional para uma área específica. O importante é os testes que são feitos, as perguntas que são feitas direcionada para esse perfil. Porque Uhum, às vezes você contrata uma pessoa, a pessoa manda um currículo e às vezes não é para aquele perfil, não é para aquela profissão específica. E o psicólogo ele vai ter esse olhar para se encaixar uhum, diretamente naquela área uhum. específica, né? Isso é interessante. Aí, Uhum. caminhando para o final, porque infelizmente a gente trabalha com tempo curto Uhum. aqui, e o papo fica legal e Aham, a gente nem aham, percebe o tempo aham. passando aqui, né? Sim. E aí, Suzane, eu gostaria de agradecer a Uhum, sua participação e também agradecer a parceria que você está tendo com a gente aí, uhum. que a Consegue, que você sabe que aqui está de portas abertas, né? E obrigado por você ter participado e Uhum. obrigado pela aula que você deu aqui, os Que esclarecimentos. bom. Obrigada, eu que agradeço vocês, agradeço o Elder também, né, por ter me convidado para vir aqui, passar um pouco, né, da minha experiência profissional para vocês, sou muito grata, né, e estamos juntos aí para crescer, né, com essa parceria aí com a Ecoseg, show de bola. Eu tá? queria agradecer. Muito obrigado, Suzy, pela Obrigada. participação. Que a gente fizemos outros podcasts também para trazer informação. Sim. Acho que é muito importante isso daí trazer, solucionar, trazer o porquê de cada coisa, é de suma importância, né? Exatamente, o esclarecimento aí, né? Exato. Vindo de um Uhum. assunto que está bem alta, né? Sim, Vindo de uma profissional como a Suzane, é sempre bem-vindo. Porque o objetivo aqui é que a gente realmente passe a informação para todos, que sim. esclareça, que realmente às vezes são coisas que valem a pena fazer, né? A gente fala que a gente está lidando com saúde, a gente está lidando com vida, Hum. né? Esse é o nosso principal objetivo, Uhum. né? Todos saudáveis Sim. dentro da empresa, E né? tentar explicar que a Parece um... NR1 não é o bicho-papão, Não é né? o bicho-papão, Não, não. exatamente. Tá É, joia? É joia. isso. Pessoal, para vocês que ficaram até aqui, o nosso muito obrigado. E, Suzane, você pode falar suas redes sociais, se você quiser falar ali na câmera pra Uhum. gente, qual que é? Falo sim. Meu Instagram é @pice, underline Suzane Winkler. Pice, tudo minúsculo, É, tudo underline, minúsculo, todos, Suzane Winkler. Suzane com Z. Aham. Winker. Beleza, a gente vai deixar na descrição lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.
e até o próximo Até a episódio. próxima. Valeu!